Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu te mostrar uma coisa, está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Deixa eu te mostrar uma coisa importante. Você quer que a tua vida mude? Porque tem muitas pessoas que acontece, apesar de elas estarem frequentando a igreja, a vida dela ela não muda. Pastor, minha vida ela não muda, ela não tem mudado, não tem havido nenhuma diferença. Pelo contrário, às vezes a dificuldade tem sido até maior. Irmãos, eu prego há mais de, 20 anos ou mais. Mudança de vida requer mudança de comportamento. Às vezes nós queremos uma mudança nas nossas vidas e queremos, quem é que não busca o melhor, quem é que busca uma evolução, não é verdade? Tem pessoas buscando o melhor, uma evolução, se empenhando em estudar, faz uma faculdade, faz um curso, faz isso, faz aquilo outro. E tudo isso é válido, tudo isso é muito importante. Agora, tem situações que não tem a ver com o natural. Tem situações que têm a ver com o espiritual. Você está compreendendo? E a nossa atitude natural, o nosso comportamento natural, a nossa maneira de viver natural, reflete muito na questão espiritual. Então nós temos que prestar atenção como é que nós temos nos comportado, como é que nós temos nos portado, que tipo de vida nós estamos tendo. Porque eu quero a intervenção do Deus Todo-Poderoso, mas a minha vida está completamente oposta à orientação da palavra dele. Como que ele vai se manifestar a meu favor? Como é que ele vai intervir a meu favor? Como é que ele vai me socorrer? Eu vi um rapaz me dando um testemunho ontem. Poxa, eu fui embora com meu coração alegre, feliz da vida. Eu levantei pensando nesse testemunho, fiquei feliz, alegre, feliz da vida. Mas por quê, pastor? De ver Deus se manifestar na vida da pessoa. Mas eu sei que Deus só pode se manifestar na minha vida, Ele só pode se manifestar na tua vida, se nós mudarmos o nosso comportamento, se nós mudarmos a nossa maneira de viver. Porque se não mudarmos, eu venho à igreja, eu aprendo a diferença entre o certo e o errado, e eu continuo tendo o mesmo tipo de vida, ou seja, as mesmas práticas, e não vai haver intervenção divina, não vai haver manifestação de Deus na minha vida, eu não vou poder experimentar de milagres, eu não vou poder ter a intervenção de Deus na minha vida. Eu preciso de uma mudança, pastor. Eu preciso que Deus me socorra, eu preciso que Deus estenda a mão para mim. Você tem que começar a ouvir. Quando eu falo ouvir, é no sentido de você receber a informação, a orientação, e colocar em prática na tua vida. Analisar se o tipo de comportamento que você está tendo, as atitudes que você está tendo, está em conformidade com a palavra, está de acordo com o que a palavra diz. Por quê, pastor? Senão não vai haverá mudança de vida. Não haverá. Você vai ser mais um religioso evangélico. Você era um religioso da religião tal, da religião A, da religião B, da religião C. Você saiu da religião A, da religião B, da religião C e se tornou um religioso evangélico. Ou seja, não houve mudança. Eu não tenho que mudar de igreja, eu tenho que mudar de reino. A mudança é de reino. E o meu comportamento, a minha maneira de viver, que vai ditar se eu mudei de reino ou não. Você compreende? Se eu continuo no reino das trevas, ou se realmente agora eu estou no reino do Senhor Jesus. É o meu comportamento, é a minha maneira de viver. Tem pessoas que ainda não se aperceberam dessa simples. Mas é simples, mas é isso. É mudar a maneira de viver agora de acordo com o que diz a palavra. Isso mostra que eu não faço mais parte do reino das trevas, que agora eu estou no reino de Jesus. E estando no reino dele, eu estou debaixo da jurisdição do Senhor Jesus.
Significa o quê? Que o reino das trevas, ele não tem direito, não tem controle, não tem poder sobre a minha vida. Eu estou debaixo da jurisdição do Senhor Jesus. O que vale são as regras dele sobre a minha vida, o controle e o domínio dele sobre a minha vida. Mas para isso, repito, eu tenho que estar tendo uma vida segundo o que a palavra diz. Não é segundo o que o pastor pensa, não é segundo o que a igreja acha. Não. Você não vai dar conta da tua vida ao pastor Antônio Júnior. Você não vai dar conta da tua vida a qualquer outro pastor. Você vai dar conta da sua vida ao Senhor Jesus, que é o verdadeiro pastor das ovelhas. Você está compreendendo, sim ou não? Ele é o verdadeiro pastor das ovelhas. Agora é aquele negócio, você é ovelha do rebanho dele? Examine o homem assim mesmo. Você é ovelha do rebanho dele? Você realmente tem se alimentado da palavra e tem colocado em prática, tem vivido segundo a palavra? Examine o homem assim mesmo, tá bom? Ó, preste atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é Pedro falando. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo. Ô pastor, mas eu não quero sofrimento. Mas só que nesse mundo nós teremos sofrimentos. Nesse mundo nós teremos aflições. Os sofrimentos, as dificuldades, elas acabarão quando nós não mais estivermos vivendo fisicamente neste mundo. Porque eu posso espiritualmente estar vivendo no reino de Jesus. Por quê? Porque eu nasci de novo, meu espírito foi recriado. Mas fisicamente eu continuo vivendo no mundo dos homens. Eu ainda vou trabalhar, eu ainda tenho que me alimentar, eu ainda tenho que pagar aluguel, eu ainda tenho que pagar a escola do filho. Você está compreendendo? Eu ainda tenho que viver o dia a dia natural também. O dia a dia natural também. Né? Esse entendimento nós temos que ter. Eu estou falando de, apesar de estar no mundo natural, ter um comportamento segundo a orientação da palavra que faz parte do reino espiritual. Compreende, sim ou não? Ó, e digo isso, para que por estarem unidos comigo, tem que estar unido com ele, tem que estar unido com a palavra. Por isso que eu estou falando, o teu comportamento, o meu comportamento tem que ser segundo a palavra. E eu digo isso, para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Se não estiver unido com Jesus, não vai ter paz. Tem que estar unido com Jesus para ter paz. Estar unido com Jesus é o quê, pastor? Estar vivendo segundo a orientação da palavra. Não é que você não vai cometer um erro ou outro. Às vezes a gente falha. Às vezes a gente peca por palavras. Às vezes a gente peca por comportamento. Às vezes fazemos uma coisa que não podemos fazer. O que é, pastor? Julgamos as pessoas. Eu não sei o que você está sentindo. Como é que eu posso falar que o teu comportamento é maldoso porque você não presta? Como que eu posso dizer isso? Não. Às vezes o teu comportamento foi maldoso, sim, mas não houve dolo. Você fez, sabe, você não tinha intenção, pisou na bola, falhou, mas você não planejou aquilo, aconteceu. Né? Então, quer dizer, nós não podemos ficar julgando as pessoas. Você não pode ficar julgando o teu marido, você não pode ficar julgando a tua mulher, você não pode ficar julgando o teu filho, não pode ficar julgando o teu pai, você não pode ficar julgando o teu pastor, o pastor não pode ficar julgando a ovelha, não pode. Não temos esse direito de ficar julgando ninguém. Guarda isso com você. Você não sabe o que a pessoa está sentindo. Você não sabe o que a pessoa passou, o que ela está passando, por que ela está tendo aquele tipo de comportamento. Cabe a mim, a você, estender a mão para essa pessoa em orações, em jejuns, em batalha no mundo espiritual, interceder por ela. Lembra? Não precisa colocar não, tá? Lembra de Pedro? O Senhor Jesus falou para ele, Satanás vos pediu para se andar como trigo. Ou seja, ele pediu autorização para destruir a tua alma, para acabar com a tua fé, para arrebentar com a tua vida. Mas eu tenho intercedido por ti. Deus, o Senhor Jesus não estava ali julgando. Aí, Pedro, você está de brincadeira, né, Pedro? Você está de brincadeira, né? Você pisou na bola aí, o diabo agora está babando em cima de você. Não. Ele falou em outras palavras, eu vi que o diabo procurou uma maneira para acabar com você. E ele veio para cima de você com tudo, Pedro. Ele veio para cima de você para arrebentar com a tua vida. Mas eu estou aqui, viu, Pedro? Eu estou lutando por você. Eu estou intercedendo por você. Eu estou pedindo por você. É essa posição que nós temos que ocupar. Não é olhar para a pessoa e falar, nossa, mas aquela pessoa... Não, Deus, eu não sei porque que ela age assim. Eu não sei porque que ela está fazendo isso ou aquilo. Mas eu sei de uma coisa.
Eu estou aqui diante do Senhor em nome de Jesus. E eu quero colocar a vida dela diante do Senhor. Socorre, livra, liberta, Pai. Pai, eu não sei por que esse comportamento, mas eu sei que o Senhor é Deus para abençoar essa pessoa. Irmão, Deus não chamou a mim, a você, para ficar julgando o erro das pessoas. Ele chamou a mim, a você, para ajudar as pessoas, para lutar por elas. Independente do que levou ela a estar naquela situação, dela estar daquela maneira, não importa para mim e para você, isso não importa, isso é um problema dela com Deus. O que importa para mim e para você é fazer o que Deus nos mandou fazer, que é interceder, clamar, lutar, brigar por elas. Está compreendendo? Sim ou não? E eu digo isso, para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, não tem como. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus sofreu, hein? Ele sofreu injustiça. Irmão, ele abriu mão da glória que ele tinha unida com o Pai. Veio ser homem como eu e você. Irmão, tudo que ele fez foi por amor. Você viu pessoas dizendo, esse daí engana o povo. Você via pessoas dizendo, esse faz obra por Satanás. Você via pessoa falando tanta coisa, perseguindo. Jesus sofreu muito. Muito. Por mim e por você. E ele está dizendo que aqui nós sofreremos também. Passaremos por dificuldades também. Esse é um discurso que ninguém quer ouvir. Todo mundo quer ouvir. Ô, varão valoroso, você vai vencer, você vai conseguir, você vai alcançar, nada te impede. Isso não é verdade, pastor? É verdade, se eu estiver unido a Cristo. Se eu não estiver unido a Cristo, irmão, eu vou ser mais um que nadou e morreu na praia. Se eu estiver unido a Cristo, eu vou ver a glória de Deus. Volta lá. Se eu estiver unido a Cristo, eu vou ver a glória de Deus. Por isso assim, como Cristo sofreu no corpo. Eu não lembro de ter lido na Bíblia, não lembro. Se tem, alguém me mostra. Eu não lembro de ter lido na Bíblia que Jesus ficou doente. Eu lembro sim. Jesus ficou doente, pessoal? Sim ou não? Ficou. Pastor, não lembro de ter lido na Bíblia que Jesus ficou doente. Mas ficou. Ele enfermou por mim e por você. Você vê como o Espírito Santo lembra a gente, né? Teve um momento, porque eu ia falar, às vezes você sofre na carne, está sofrendo na carne uma enfermidade. Mas quem aqui quer, irmão? Irmão, eu fui no Hospital do Câncer, aqui em São Paulo, aqui na Radial Leste, mas só que tem um outro nome, avenida. Quando me falaram o nome da avenida, eu fiquei procurando a avenida. Aí o cara falou, você vai reto aqui, é aquela avenida ali. Eu falei, mas aquela ali é Radial Leste. Eu falei, por que você não falou que era Radial Leste, que era mais fácil? Como é o nome? Alcântara Machado. Eu nunca na minha vida ouvi Alcântara Machado, irmão. A vida toda eu ouvi Radial Leste. E eu fui nesse Hospital do Câncer. E eu fui visitar uma pessoa. E quando eu entrei, né, você passa na entrada ali e tal, logo assim tem os elevadores. Quando eu entro no elevador, o elevador tinha gente, uma enfermeira e uma moça numa cadeira de rodas. E você via nitidamente onde ela estava sofrendo a doença. Por quê, pastor? Porque estava como muito desproporcional aquele local, grande mesmo, né? Tipo, os tumores, você via que os tumores estavam localizados ali. E eu me lembro que estava frio, eu estava até com uma jaqueta de lã por dentro, né? Porque estava frio. E ela estava com o peito nu. Quando eu digo peito nu, eu digo não seio, né? Porque, na verdade, isso aqui é colo, né? Nós conhecemos como seio, mas é colo. Isso é verdade. Então, quer dizer, ela não com colo nu, não. Com o ombro para cima, nu. Só que estava muito frio. E eu falei para ela, opa, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, você não está com frio, não? Ela falou assim, moço, a dor é tanta que eu não sinto mais nada, nem frio. Olha que coisa séria. Me deu uma dor no coração, quer dizer, ela está sofrendo na carne. Mas se ela se entregar a Jesus, como qualquer um se entregar a Jesus, pode até sofrer na carne. Pode sofrer na carne. Eu me lembro que eu estava
em São Luís do Maranhão, o Hospital do Câncer lá chama Adenora Belo. E eu fui no Adenora Belo, Hospital do Câncer. E eu lembro que eu entrei muito rápido, eu tinha um programa de televisão para fazer, eu entrei muito rápido, né? Aquela coisa direcionada mesmo para visitar uma pessoa. E eu entrei depressa e conversei com a pessoa, aí alguém me chamou, ô pastor, eu fui lá, alguém me chamou, ô pastor, eu fui lá, só que não dava mais, por causa do tempo, do compromisso. Aí eu saí bem depressa, mas no que eu estou passando, a chamada visão periférica, né? No que eu estou passando, eu vejo nitidamente uma moça encostada na parede. E ela estava... O choro era tão intenso que ela estava perdendo fôlego. De tão intenso o choro. E eu tive que parar. Não teve como. Parei. Eu falei, oi. E ela... Eu falei, calma. Você via o coração dela, 1 milhão, a dor devia estar de um jeito incontrolável. A milhão mesmo. Aí eu peguei e falei para ela, calma, qual o seu nome? Ela não conseguiu falar. Aí eu falei, o que está acontecendo com você? Ela estava com tumor na garganta. Eu falei, só que tem um Deus todo-poderoso. Ele nos ama. E por meio de Cristo Ele veio para nos dar salvação. Se você se entregar a esse Deus, Ele muda a tua vida. Ela, eu sou de Jesus. Isso ela conseguiu falar. Por quê, pastor? Porque apesar de ser de Jesus, às vezes você vai enfrentar uma dor, um sofrimento, uma dificuldade. Eu estou falando de uma enfermidade física, mas, irmão, às vezes é uma dificuldade financeira, às vezes é uma dificuldade conjugal. Apesar de eu ser de Jesus, às vezes se levantou uma guerra entre eu e minha mulher, entre eu e meu marido. Tudo isso é sofrimento na carne, gente. Você está compreendendo? Tudo isso é dificuldade na carne. Às vezes é uma decepção. Eu estava vendo agora os 30 valentes de Davi. Nessa relação dos 30 valentes, está lá um nome que eu nunca tinha prestado atenção. Até chamei uma amiga minha para me ajudar a resolver uma situação que eu não havia aprendido ainda. Urias, o Eteu, fazia parte dos 30 valentes. Aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, ele fiel do jeito que ele era fiel, ele foi traído por Davi, ele foi traído pelo rei. Às vezes a gente é traído pelo rei, é aquela decepção, você fica decepcionado. Tudo isso é aflição na carne, tudo isso é dor na carne. Poxa vida, não experimentei, não gostaria de experimentar, mas às vezes é a traição. Poxa, ser traído pela mulher que você ama, ser traído pelo homem que você ama, tudo isso é aflição na carne, são dificuldades, são sofrimentos, que apesar de eu ser de Cristo, eu posso enfrentar. Você está compreendendo? Agora, não importa o tipo de aflição, o Senhor Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o meu relacionamento com Deus, ele não pode ser abalado, ele não pode ser atingido, independente da situação que eu vivo. Nada pode me separar desse amor que Ele tem por mim e que eu devo ter por Ele. Você está compreendendo, sim ou não? Por isso, assim, como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como Ele estava. Por que desmorona? Por quê? Porque não está pronto. Não se edifica, não se fortalece, não se envolve com Deus como deveria. Por quê, pastor? Porque se fortalecer, se envolver com Deus como se deve, no momento que o vento vier, meu irmão, você não vai desmoronar. Você está pronto. Não é que não fique procurando problema. O que é problema? O que é dificuldade? Não, irmão, eu quero ter uma vida, como diz o outro, de brisa. Mas só que nesse mundo teremos dificuldades. Então, estar pronto, estar preparado, unido a Cristo, fortalecidos espiritualmente, facilita a nossa vida. Você está compreendendo, sim ou não? Nós não vamos desmoronar. Nós estamos numa cultura que nós só queremos que as coisas boas aconteçam. Só que o Senhor Jesus mostrou que coisas boas e maravilhosas acontecerão, mas Ele mostrou que dificuldades também ocorrerão. E a dificuldade veio, eu estou pronto para enfrentar, eu não vou desmoronar. Por quê? Porque eu estou unido a Cristo. Amém? Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo,
vocês também devem estar prontos, como ele estava, para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo... Você não pode ser uma pessoa dominada pelo pecado. Eu não posso ser dominado pelo espírito da pornografia. Eu não posso ser dominado pelo espírito da cobiça. Eu não posso ser dominado pelo espírito do egoísmo. Eu não posso ser dominado pelo espírito do engano. Eu não posso ser dominado pelo espírito da prostituição. Eu não posso ser dominado pelo espírito da desonestidade. Eu não posso ser dominado pelo pecado de maneira nenhuma. Você está compreendendo, sim ou não? Por quê, pastor? Porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu não posso ser dominado pelo espírito da doença, do pânico, do medo, da insegurança, da derrota, do fracasso. Não. Não, não. Não, não. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Ó, lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 23, mostra sobre um homem, um valente de Davi, que teve uma cãibra na mão. Deixa eu mostrar para você. Irmão, você não pode ser dominado pelo pecado. Eliezer, filho de Dodô e neto de Aoi, era um dos famosos 3. Por quê, pastor? Davi teve 30 valentes, eram conhecidos dessa maneira, os 30 valentes de Davi. Na verdade eram 37, mas eles eram conhecidos como os 30. Está compreendendo, sim ou não? Mas eram 37. Desses 37, tinha 3 que se sobressaíam. Irmão, eu estou falando de uma nação. Eu estou falando de uma nação. Você está compreendendo? Eu estou falando de uma nação. Você tem que se sobressair nessa nação. Coloca isso dentro de você. Você tem que fazer a diferença para as pessoas. Olha que coisa séria. Ó. Eliezer, filho de Dodô, neto de Aoi, era um dos famosos 3. Uma vez, ele e Davi, o rei e ele, desafiaram os filisteus, que se havia reunido para a batalha. Agora, preste atenção nisso aqui. Ó. Os israelitas, tem gente que se acovarda na hora da batalha. Você não pode fazer parte desse grupo que se acovarda não, tá? Não, não. Por quê, pastor? Coloca no teu coração que eu vou te falar agora. Se você é fracassado, se você é derrotado, Deus é fracassado e derrotado na sua vida. Que é isso, pastor? A Bíblia diz que as pessoas falam mal de Deus por nossa causa. Depois eu mostro para você. Está lá no livro de Romanos. Daqui a pouquinho eu mostro. Deixa eu terminar o raciocínio aqui. Olha só. Os israelitas se retiraram. Olha o versículo seguinte, o 10. Mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus, até que teve uma cãibra tão forte na mão, que não podia largar a espada. Ponto final. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória neste dia. Quem venceu? Foi Eliezer. Quem venceu? Deus. Quem vence não é a Érica. Quem vence é Deus, se a Érica vencer. Se a Érica for derrotada, não é a Érica. Quem está sendo derrotado é Deus, se a Érica for derrotada. Por quê, pastor? Quem tem filho aqui? Se o teu filho não for bem criado e se tornar alguém que causa dano, alguém vai falar assim: a mãe não criou direito? Vamos lá para Romanos para você entender melhor. Quando você vence, Deus vence. Quando você é derrotado, Deus é derrotado. Você não pode ser derrotado. Você não pode envergonhar o nome de Deus. Você não pode envergonhar o Senhor. Você compreende, não? Pois as Escrituras sagradas dizem: os não-judeus, o povo do mundo, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, povo de Deus.
As pessoas têm que falar bem do nosso Deus, por causa de nós, povo de Deus. As pessoas não podem falar mal de Deus, por causa de nós, povo de Deus. Quem está à nossa volta tem que ver a glória de Deus através da nossa vida, porque se eu vencer, Ele vai ser exaltado. Se eu perder, Ele vai ser envergonhado. Eu não posso perder. Eu não posso. Eu não posso. E a única maneira de eu vencer, deu cãibra na mão dele. Dor. Ele ignorou a dor e continuou lutando até alcançar a vitória. Você tem que ignorar a dor, irmão. Em outras palavras, você tem que ignorar a dificuldade. E você tem que permanecer guerreando. E você tem que permanecer lutando. Você tem que permanecer brigando até que Deus seja glorificado através da tua vida. Quem olhe para você e fala: só pode ser Deus que deu vitória para ele. Esse Deus dele é poderoso mesmo. Você está entendendo? Não pode ser aquela pessoa que alguém olha e fala: Deus não existe. Olha lá, ela fala tanto de Deus. Olha que vida miserável e desgraçada que ela tem. Vive perturbada. Vive na base de remédio controlado, de calmante. Que Deus? Quero saber desse negócio de Deus, não. Não. Olha Deus sendo humilhado e envergonhado por tua causa. Se você luta, briga, ignora a dificuldade, ignora a dor. Olha Deus sendo exaltado e glorificado por tua causa. Quem teve vitória é Deus. Você está desfrutando das maravilhas, das recompensas, mas quem teve vitória foi Ele. Você entende, não? Sim ou não? Que Deus fale mais ao seu coração. Volta lá para dar uma conclusão. Lá onde, pastor? Lá em 1ª carta de Pedro. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como Ele estava para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Segue. Então, preste atenção nisso, mudança de vida requer mudança de comportamento. Então, de agora em diante, vivam o resto da vida, vivam o resto da sua vida aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus. E não se deixe dominar pelas paixões humanas. Segue. Quando fala paixão humana, não está falando de homem e mulher, não. Pecado sexual, não. É todo tipo de paixão. A paixão é um sentimento faccioso da carne, que sobrepõe a razão. Isso é paixão. É um sentimento faccioso da carne que sobrepõe a razão. Você compreende, sim ou não? No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostavam de fazer. Pagão aqui não é esse conceito que nós temos, né? De alguém que não foi batizado. Não. Pagão aqui, aos olhos de Deus, significa aquela pessoa que vive uma vida longe da palavra dele, uma pessoa incrédula a ele. Esse é pagão. Está compreendendo? Sim ou não? No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostavam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. É nojenta adoração de ídolos, cuidado. Segue. Agora, os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral. Por isso, hoje, vai ter quem te insulta. A minha filha mais velha, a Camila, eu lembro de um período que ela foi perseguida na escola. Eu lembro que até que ela chegou em casa chorando que colaram chiclete no cabelo dela. Juntou umas meninas e cataram chiclete e colocaram no cabelo dela. Você sabe por quê? Porque ela não queria namorar ninguém. E as meninas perseguiam ela. Por que você não namora ninguém? O que é que você não namora ninguém? Por quê? Está se guardando para quem? Por quê? Porque tinha garotos que queriam namorar ela, ela não queria. Porque ela tinha um entendimento de se guardar por causa de Jesus.
Está entendendo? Não é igual aquela que diz que é de Jesus. Não era igual aquela que diz que é de Jesus e fica se agarrando com tudo quanto é moleque aí na escola, escondido do pai, escondido da mãe. O pai e a mãe estão trabalhando, o pai e a mãe estão se esforçando para levar comida para casa, para dar dignidade, e ela está lá. Desculpa, posso falar? Posso mesmo? Não vai falar mal de mim depois? Fica bancando sem vergonha para lá e para cá, parecendo corrimão de rodoviária, que todo mundo vem, pega e leva embora. Que isso? Você tem que entender que você é preciosa, que você tem um Senhor que te ama e que você deve se guardar para o momento certo. Você está entendendo? Por quê, pastor? Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento. É coisa séria, gente. Guarda com você. Não envergonhe o Todo-Poderoso. Dê glórias a Ele. Amém? Você está achando que dá glória vir aqui? Oh, glória a Deus! Não, dá glória é isso. É lutar. Lutar. Ignorar a dificuldade. Ignorar a dor. Lutar. Até que Ele seja exaltado através da tua vida. Você está compreendendo? Sim ou não? Que Deus fale mais no seu coração. Vamos orar? Você que está em casa, forte abraço. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.